Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, momento de louvor e adoração ao nosso único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E devemos dizer como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor para agradecer por todas as bênçãos que Ele nos concedeu e que Ele nos concede. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Por natureza nós somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, no seu amor, enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e perdoar estes nossos pecados. Também em amor, Deus enviou pessoas a proclamarem a sua palavra através da Bíblia Sagrada, para nos levarem ao reconhecimento dos pecados, a arrependermos dos mesmos e confessá-los a Deus, suplicando-lhe o perdão. Por isso, nesse momento, convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar os pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, estamos entristecidos, estamos envergonhados destes nossos erros, estamos arrependidos destas nossas falhas, que são transgressões contra a Tua santa vontade. Sabemos, Senhor, que merecemos a condenação eterna, merecemos o Teu castigo. Mas em Teu amor, Tu enviaste Teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, entregar o Seu corpo e derramar o Seu sangue inocentes para o nosso perdão. Confiantes neste Salvador, podemos ser consolados com o Teu perdão. Então nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus, que Tu concedas o perdão a cada um de nós. Em nome dEle, nós oramos. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos, neste momento, a fazermos a leitura do Salmo de número 128, qual nós faremos a leitura com a divisão ao meio dos versículos, e após a leitura, nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 128. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Por todo sempre há de ser.
Pai misericordioso, tua paciência e bondade amorosa para conosco não tem fim. Concede que pelo teu Espírito Santo sempre pensemos e façamos aquelas coisas que são agradáveis diante de ti. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o nosso culto. A primeira delas encontramos no livro bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, onde encontramos assim registrado. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o momento de culto. Segunda leitura encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 13. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 13, onde encontramos assim registrado: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua verdade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano a Deus para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhes deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação.
Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Muitos Homens Fazem. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, qual nós encontramos registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16, onde encontramos assim registrado. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disto, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé
com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Convido a cantarmos o hino Só Uma Coisa é Necessária. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir hoje nas palavras da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 13, destacando o versículo 1, que diz assim: Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, vivemos numa sociedade, num momento em que muitas vezes podemos até dizer que a verdade propagada não é verdade. Muitas pessoas estão embasando a sua vida em mentiras e assim caminham para a desgraça, para a solidão e tantas outras coisas que a mentira nos traz. Aliás, devemos lembrar que o diabo é o pai da mentira. O diabo, no início da história da humanidade, ele com as suas artimanhas e as suas mentiras, desviou Adão e Eva para que comessem do fruto proibido. Hoje nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, até o momento antes da queda em pecado. E o último versículo de hoje, na leitura de Gênesis capítulo 2, nós temos a seguinte expressão: o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha. Nós devemos lembrar que a vergonha, ela passa a existir quando o pecado entra no mundo.
primeiro ato de Adão e Eva após comerem do fruto proibido foi ver que eles estavam nus e então tiveram vergonha. Por isso, quando nós falamos que nós temos que ter vergonha dos nossos pecados, estamos falando isto baseados na verdade do Senhor. Realmente nós temos que nos envergonhar de transgredir os 10 mandamentos. Quando nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Quando deixamos de fazer o que Deus espera dos seus filhos amados. Aqueles que foram tocados pela palavra do Senhor, seja pelo batismo, seja pela pregação, e então começaram a crer em Cristo através da ação do Espírito Santo. Por isso, a recomendação do autor da carta aos Hebreus, ela é de suma importância para a nossa vida cristã, hoje em dia, em nossos dias, em nosso tempo, na atualidade. Devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E estas verdades apontam para Cristo como Salvador. Estas verdades mostram que Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Logo, ao não darmos ouvidos à verdade de que Cristo é o único e verdadeiro Salvador, nós estamos rumando para o caminho da mentira. O caminho que o nosso inimigo, o diabo, quer nos oferecer. E muitas vezes esse caminho se mostra como mais prazeroso e melhor. Hoje nós estamos entrando no mês de outubro, já entramos ontem, mas o primeiro culto no mês de outubro. E o mês de outubro ele é um mês muito especial para a igreja. Neste mês nós celebramos o Dia das Crianças. Nós celebramos esta data tão importante, onde nós valorizamos como o Senhor Jesus as valorizou. Texto revelado no texto de Marcos, capítulo 10, quando Jesus abraça as crianças e as abençoa. E então devemos nos perguntar como nós podemos hoje abraçar as crianças com a verdade do Evangelho. É colocá-las em contato com o Salvador Jesus. É colocá-las em contato com a mensagem que as salva. É mostrar para elas que elas também são pecadoras e que devem se envergonhar dos seus pecados, mas que tem um Salvador que está de braços abertos a convidá-las. Vinde a mim, pois eu vou perdoá-las, eu vou aliviá-las. Por isso, neste mês das crianças, nós devemos valorizar a palavra do Senhor para os nossos pequeninos. E devemos fazer isso lutando contra as mentiras que são propagadas em todos os meios para afastá-las da fé em Jesus Cristo. Também neste mês de outubro, nós celebramos o Dia do Professor. Nós lembramos aqueles que nos ensinam, nos educam, seja na escola, seja em faculdades, em qualquer lugar onde há ensino e educação, ali está a figura do professor. Também aqui na igreja, quando nossos professores ensinam, principalmente as crianças, na palavra de Deus. Ao valorizarmos os professores, também devemos valorizar ainda mais aqueles que se apegam à verdade. Aqueles que ensinam a verdade, seja a verdade da palavra do Senhor, seja a verdade na nossa sociedade, com matérias, com eventos e assim por diante. Então, valorizarmos o professor também é capacitá-lo, orar por ele e pedir que ele ensine a verdade para aqueles que estão sob a sua tutela, sob a sua educação. E por último, nesse mês de outubro, ele é um mês muito especial para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e todas as igrejas luteranas espalhadas pelo mundo, pois nós celebramos no dia 31 de outubro o Dia da Reforma Luterana.
O dia em que Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que eram contra a venda das indulgências, venda de cartas que prometiam o perdão do pecado. Para resumirmos, era a venda de mentiras. E então Lutero, inspirado por Deus Espírito Santo, traz a verdade de volta. Mostra que a salvação é única e exclusiva em Cristo. E então nós voltamos ao nosso texto bíblico. E nós olhamos de novo esse primeiro versículo de Hebreus, capítulo 13, o qual nos diz: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Como nós estamos prestando atenção à palavra do Senhor? Como nós estamos ouvindo as orientações do nosso Deus? Será que nós estamos dando ouvidos a ela, respeitando o primeiro mandamento, o qual diz: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim? O qual o reformador da igreja explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas? Ou será que nós estamos colocando os ensinos de Deus lado a lado com os ensinos que nos são oferecidos mundo afora? É uma pergunta muito importante. É uma pergunta que nós devemos diariamente nos fazer para olhar se nós estamos dando ouvidos à única coisa necessária para a nossa salvação. E esta única coisa necessária, que é confiar em Cristo, nos leva a vivermos uma vida de verdade, pautada pelas nossas obras. Obras que nós fazemos não para nos salvar, mas obras que nós fazemos porque nós temos Jesus em nosso coração. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, e nós queremos testemunhar esta salvação. Queremos mostrar este Jesus maravilhoso, que morreu na cruz para nos perdoar. Este Jesus que, quando os discípulos não quiseram que as crianças chegassem perto, ele os repreendeu e disse: deixem que venham a mim. Deixem que as crianças venham a mim, pois delas é o reino dos céus. Nós devemos fazer com que as nossas crianças estejam em contato com Jesus. Nós devemos também nos fazer como crianças e reconhecer que nós somos dependentes de Jesus. Esta é a verdade. Por causa do pecado de Adão e Eva, que nós herdamos, nós não temos mais condição de nos salvar. Nós temos que ter vergonha da nossa vida quando ela não está apegada a Jesus. Quando nós transgredimos os 10 mandamentos, quando nós não temos Deus em primeiro lugar, quando nós desvalorizamos a sua palavra, quando nós desvalorizamos o nome do Senhor, quando desrespeitamos pais e autoridades, quando desejamos o mal para o nosso próximo, quando somos imorais, infiéis, quando nós furtamos ou fazemos alguma coisa fraudulenta, quando nós falamos mal do nosso próximo, quando nós cobiçamos as coisas do próximo e não estamos contentes com o que Deus nos dá. Tudo isto nos faz estar longe da verdade. E nós devemos ter vergonha de estar longe da verdade. Por isso o autor da carta aos Hebreus deixa tão claro como deve ser a nossa vida. Por isso devemos, não é pode-se, não é pensem, mas é devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para que nós não desviemos delas, para que nós não rumemos ao caminho da mentira, em abandonar o Senhor e Salvador Jesus, para crer em outros deuses, outros caminhos, outras formas de salvação. E o autor continua assim: não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira,
e aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Aqui há uma expressão extremamente importante, essa expressão final: receberam o castigo que mereciam. Quando uma pessoa não crê em Jesus por menosprezar a sua palavra, ela é castigada, pois ela não confia no Salvador. E ela merece esse castigo. Quando ela despreza a palavra do Senhor, ela está desprezando o Cristo que morreu na cruz, aquele que perdoou todos os seus pecados. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, para nós não seguirmos este caminho tão prejudicial. E se nós amamos alguém aqui neste mundo, nós temos que mostrar isto para elas. Nós temos que mostrar que a salvação é única e exclusiva em Jesus, que não seguir Jesus como seu Salvador é rumar para o caminho da mentira, que não se dedicar ao Senhor com tudo o que se é, com tudo o que se tem, é seguir o caminho da mentira. Queridos de Cristo Jesus, a nossa vida tem que ser pautada na verdade. Nós temos que viver na verdade revelada da palavra do Senhor. E esta verdade, ela é firmada em Jesus. Esta verdade nos aponta que nós recebemos perdão, vida e salvação. E não apenas isso. Essa verdade nos impulsiona, nos move a compartilharmos perdão, vida e salvação para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Mas uma coisa nós devemos sempre lembrar: eu tenho que compartilhar o que eu creio, eu tenho que viver e mostrar para as outras pessoas o que eu sei, o que eu acho que é a verdade. Não adianta nada falarmos da boca para fora que devemos amar ao Senhor, que nossas famílias devem estar unidas, se eu dentro do meu lar não sou unido com a minha esposa, com meus filhos. Por isso é importantíssimo repartirmos o perdão, vida e salvação, começando dentro dos nossos lares. Não apenas pensando naquelas outras pessoas que estão ao nosso redor, mas realmente mostrando que a verdade deve ser ouvida com muita atenção dentro da nossa casa. E nós então, apegados a esta verdade, nós estaremos louvando o Deus verdadeiro. Palavras muito bonitas estão presentes no Salmo de hoje, que nos apontam para esta mensagem. O Salmo 128, ele inicia dizendo assim: feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Vejam só estas palavras: feliz aquele que teme a Deus, aquele que respeita a Deus, aquele que confia em Deus e vive de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer, não se desvia dela, não se apega a mentiras, não vive de acordo com a vontade do mundo, com a vontade do inimigo, com a nossa vontade pecadora, mas vive de acordo com a vontade de Deus. E o autor do Salmo nos diz que se vivermos assim, nós seremos felizes e tudo dará certo. E então ele traz aqui o exemplo da casa. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Aqui falando da prosperidade, aqui falando da alegria, da produção. E nós sabemos que a parreira, ela produz uva. E a uva, quando doce, é maravilhosa. E então nós, como família de Deus, não apenas aqui a mulher e os filhos, mas também o marido, ele tem que ser
de boa produção. E nós só iremos produzir de uma maneira saudável e salutar se nós estivermos apegados, alimentados pelo Senhor. Por isso é tão importante reconhecermos a nossa dependência do Deus verdadeiro. E então ele diz ainda mais: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Aqui não se fala de bênçãos materiais, aqui não se fala de curas de doenças, de que nós estaremos imunes ao coronavírus ou qualquer outro tipo de doença. Mas quando Deus diz que nós seremos abençoados, quer dizer que nós estaremos firmados em Cristo, estaremos produzindo frutos doces, apegados na verdade salvadora. Não estaremos rumando para o castigo eterno. Por isso, novamente, volto ao versículo 1 de Hebreus capítulo 2. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela, para não sairmos do caminho, para não seguirmos outro trilho, para não pegarmos um desvio que irá nos levar não para a salvação eterna, mas para a condenação eterna. Por isso, apegados ao Senhor, nós vivemos querendo ouvir a sua verdade, querendo prestar atenção nesta verdade, querendo estar firmado nesta verdade, e não dando ouvidos a outros ensinamentos que nos apontam ou nos querem levar para longe do Cristo Salvador. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer para sempre prestarmos atenção na verdade da palavra do Senhor e sermos guiados por ela. Afinal, no Salmo 119, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz do Senhor, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus faz em nossa vida. E hoje nós destacamos o último versículo lido do Evangelho de Marcos, capítulo 10, que diz assim: então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O nosso Salvador se preocupa com as crianças. O nosso Salvador quer que a sua mensagem chegue aos seus corações, e as nossas ofertas também são meios pelos quais Deus usa para que a sua mensagem chegue ao coração dos pequeninos. Por isso, ao ofertarmos para o reino de Deus, nós também ofertamos para que a palavra do Senhor chegue ao coração dos pequeninos, e que também chegue ao nosso coração como pequeninos, para que nós reconhecemos toda a nossa carência e necessidade do nosso Senhor e Salvador.
Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante nós vamos cantar o hino Não Posso Contar, e as crianças, ao levarem a sua oferta, também se dirigem para a escola bíblica hoje com a professora Evandra. Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja. Os pedidos da nossa congregação, orarmos pelo pastor Jackson Coelho. O pastor Jackson luta já contra o câncer há 5 anos e agora está enfrentando o período da metástase. Então queremos orar por este servo do Senhor. Também pela família Lampugnani, ela está passando por um momento muito difícil, para que Deus possa confortá-los nesse momento. Dona Loura e família agradecem pelo aniversário do seu Siegfried, dia 28, e da Pabline no dia 29. Também orarmos pela saúde de Hércio Hag e de Leandro Gunsch. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que Tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, pelo alimento que nós temos, pelos nossos bens, o nosso trabalho. Enfim, Senhor, tudo o que Tu nos presenteias no dia a dia da nossa vida. Mas, sobretudo, Senhor, queremos Te agradecer pela fé em Cristo Jesus. Fé esta que nos conduz na verdade. Fé esta que nos dá a certeza de que em Cristo nós somos livres. Livres para Te servir em amor, Te servir em gratidão, anunciando a Tua palavra, compartilhando o que nós recebemos tão bondosamente das Tuas mãos, perdão, vida e salvação.
Por isso, Senhor, nós também queremos pedir que Tu estejas a abençoar a Tua igreja. Continue, Senhor, a fortalecê-la com membros e pastores fiéis à Tua palavra, que a proclamem com ousadia, com pureza, com alegria. Também, Senhor, oramos por todas as autoridades em todos os municípios, estados e países, que elas possam cumprir com o seu dever de providenciar o bem-estar de toda a população. Também, querido Deus, oramos por todos que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Tu conheces, Senhor, o problema de cada um neste mundo. Entregamos todos nas Tuas mãos, para que Tu faças o melhor por cada um. De maneira especial, oramos pela família Lampugnani. Estão passando por um momento difícil. Tu sabes, Senhor, quais são os seus problemas. Pedimos que esteja a abençoá-los e fortalecê-los. Também, Senhor, oramos pelo pastor Jackson Coelho, pelo Hércio Hag e pelo Leandro Gunsch. Estão passando por problemas de saúde. Pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, fazendo o melhor por eles. Também, Senhor, fortalecendo a fé deles, para que estejam sempre cientes e confiantes de que Tu faz o melhor para os Teus filhos. Também, Senhor, ao entrarmos no mês de outubro, queremos orar pelas nossas crianças, pelos nossos professores e pedir que a mensagem da reforma continue viva e ativa no coração de todos aqueles que a conhecem. Também, Senhor, nos alegramos com a Dona Loura e a sua família, agradecendo pelo aniversário do seu Siegfried no dia 29, no dia 28, e da Pabline no dia 29. Esteja, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre esses Teus filhos, para que sempre testemunham o Teu amor e a Tua graça a todos que estiverem ao seu redor. Tudo isto, querido Deus, e o mais que pesa em nossos corações, nós colocamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar.
Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que confiam em Cristo como seu Salvador e creem que, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. À frente nós teremos o álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos, assim como no balcão ao fundo, e convidamos, vinde, pois tudo está preparado. É
ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras registradas pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele falou sobre a Santa Ceia. E nós, como igreja cristã, testemunhamos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, graças te damos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos para te cultuar, para dizer que tu és o mais importante em nossa vida, para testemunhar que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Assim, Senhor, nós te pedimos, fortaleça-nos sempre na fé, para que estejamos sempre pautados no caminho da tua verdade, a verdade que liberta. Também, Senhor, aumente em nossos corações o amor, para amarmos a ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, compartilhando com eles perdão, vida e salvação. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar?
Novamente chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, a este nosso momento de culto. Desejamos que a sua palavra sempre esteja em nossos corações. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo nós temos ali o informativo para o mês de outubro. E a nossa programação para a próxima semana é a seguinte: amanhã nós teremos reunião de diretoria às 9 horas. Terça-feira o nosso estudo bíblico aqui na igreja às 19 horas. Quarta-feira o nosso momento devocional pelo Facebook da nossa congregação também às 19 horas. Sábado às 8h30 instrução de confirmandos. Às 14 horas nós teremos o nosso congresso de servas, que este ano será de maneira online, de maneira remota, será provavelmente pelo Facebook. Assim que nós recebermos as maiores informações sobre o local, da onde será transmitido o congresso, nós iremos estar passando aí para toda a comunidade, todos podem assistir, interagir também neste congresso. E nós também pedimos, quem quiser fazer uma oferta para os custos desse congresso, podem procurar ou a Ana ou a Adriana para fazer esta oferta, sendo que o distrito está aí com alguns gastos a mais por causa do congresso. Então, se quiserem fazer a sua oferta, pode ser feita então, com alguém da nossa diretoria das servas. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, 19 horas. E ainda no domingo, dia 10, nós teremos nossa reunião de jovens às 19 horas. Esses são os nossos avisos. Desejamos que a paz de Cristo esteja com vocês. Deus vos leve e vos traga de volta para o nosso próximo momento. Cantamos agora, para encerrar este momento, o hino Estamos no Mundo.